O universo nasceu há 13 bilhões de anos atrás. E o dia da explosão nasceram duas coisas simultaneamente: o mundo material e a vida espiritual. O mundo material demorou mais ou menos uns 3,5 bilhões de anos para se consolidar, pois durante todo esse tempo, o único que havia no universo eram pedregulhos, cometas, pedaços de asteroide, viajando para todos os lados, batendo entre si, numa corrida louca, sem saber dos porquês. Os astrofísicos chamam a esse período de período da química. E enquanto o universo se transformava e acontecia toda essa bagunça cósmica, no mundo espiritual nasceram Deus e os anjos simultaneamente. E durante todo esse período, chamado de Era da Química, os anjos fizeram duas coisas: viajar pelo universo, olhando com olhos arregalados tudo o que acontecia, e também fazendo amor, porque os anjos nasceram metade feminino, metade masculino, e claro, Deus entre todos eles. E de alguma maneira, os anjos se apaixonaram uns pelos outros. Surgiram os primeiros casamentos, esses casais procriaram, tiveram anjinhos, e quando finalmente o mundo material estava transformado em estrelas, planetas, asteroides, cometas, havia no universo muito mais anjos do que estrelas. Eles haviam se multiplicado durante todo esse grande período. Quando as primeiras minhocas começaram a nascer nas cavernas úmidas dos planetas rochosos, os anjos ficaram alucinados observando esse milagre que acontecia na vida material. E de alguma maneira, eles intuíram que esses seres precisavam se proteger do calor escaldante e mexeram naquela lama à procura de água para refrescar aquelas pequenas criaturinhas que estavam nascendo a vida pela primeira vez. Só que depois que começou a brotar a água das profundezas da terra e nasceram as vertentes, nasceram os rios, aconteceu mais um milagre na vida material. Nasceu o capim selvagem, o quebra-pedra, a samambaia, e os anjos, empolgadíssimos, continuaram com o trabalho de procurar mais água, de provocar novas vertentes, ajudaram a regar as plantinhas. Cada vez que um bichinho morria de calor, eles assopravam ou carregavam gelo de algum lugar do universo, e eles se tornaram oficialmente os guardiões do mundo material. Durante todo esse período que os astrofísicos chamam Era da Biologia, os anjos tiveram um trabalho muito eficiente, ajudando os pequenos seres a se procriarem, a se multiplicarem, a dar origem a novas espécies e a tornar nos planetas em verdadeiros paraísos tropicais. Com o passar dos milênios, os anjos se transformaram em agricultores, em semeadores, carregando sementes de um planeta para outro, levando alguns ovinhos, ovos de tartaruguinha, ovos de algum caracol para planetas emergentes. E desde então até os dias de hoje, eles fazem esse mesmo trabalho, dia após dia, pela eternidade da existência. Quando os homens nasceram,
eles então se tornaram conselheiros de todos os homens. Desde o mundo espiritual, cada vez que um espírito humano passa para o lado espiritual, eles começaram a conversar com eles, a dar conselho, a os orientar, a os ajudar na sua existência terrena e se transformaram nos verdadeiros pais da humanidade. Esses anjos, todos os dias, eles examinam as civilizações primitivas, as civilizações emergentes, as civilizações superiores, conversam com todos eles e se preocupam de que tudo aconteça corretamente para que o universo tenha uma vida eterna. Aqui neste planeta, vamos dizer primeiro, aqui na Via Láctea, um grupo de anjos chegou nos tempos em que os marcianos acabaram com a sua civilização. E todos os espíritos dos marcianos giravam ao redor do planeta, já morto, deserto, seco, árido, chorando sem saber onde mais encarnar. E os anjos que chegaram nesse mundo vieram aqui à Terra e olharam a todas nossas espécies e escolheram os macacos para receber o espírito de esses marcianos. Um a um, os macacos receberam espíritos humanos e com o tempo se transformaram nos Homo sapiens, dos quais todos nós descendemos. Mas para que esses Homo sapiens sobrevivessem, os anjos pediram ajuda aos mundos superiores para que os visitassem de vez em quando e para que não morressem como uma nova civilização. E esses seres de outros mundos superiores têm viajado à Terra nas suas naves voadoras durante muitos e muitos milênios. Cada vez que o planeta sofria de uma glaciação, esses seres de outros mundos chegavam a socorrer os homens e procuravam por cavernas ou faziam as cavernas, eles mesmos faziam buraco entre as pedras, entre as montanhas e os trasladavam para que eles sobrevivessem. Também puxavam pedras grossas e formavam os famosos dolmens que hoje nós conhecemos. Esses dolmens eram algo assim como a estrutura firme das construções. Depois eles as cobriam com madeira, com folhas, com palhas, para que os primitivos sobrevivessem e vivessem em segurança. Mas os anjos sempre ficaram com a pulga atrás da orelha. Será que os marcianos não vão fazer de novo o que fizeram no planeta deles? Será que eles não vão fazer novamente uma guerra mundial? Novamente vão fabricar armas atômicas e vão destruir toda a civilização? E para matar as dúvidas, eles viajaram para a Terra no ano 1º da nossa história. E quando viram aquele cenário terrível, né, do Império Romano, aquelas desgraças humanas, eles fizeram um plano. Um daqueles anjos encarnou numa mulher chamada Maria. E nós lhe demos a ele o nome de Jesus. E durante toda a sua vida, esse anjo encarnado tentou encontrar a maneira de convencer os homens de como evitar uma destruição total. E a única coisa que se lhe ocorreu foi disseminar pelo mundo o amor, ensinar aos homens que a fraternidade é essencial numa sociedade e que se amar uns aos outros era o único caminho de uma civilização sobreviver. É claro,
que nós só matamos ele, né? Matamos, crucificamos, enterramos, porque não gostamos das suas palavras. E os anjos desiludidos foram embora, mas prometeram volver o dia em que a raça humana destruísse o planeta, fizesse a guerra nuclear, e eles viriam então para colocar esses espíritos em algum outro lugar do universo, tal como fizeram com os marcianos. E esses anjos chegaram aqui na Terra, mais ou menos no ano 1980, e levaram uma grande surpresa. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado havia muito tempo, e havia um grande movimento social em toda parte para evitar uma futura guerra. Existiam as Nações Unidas, existia o Greenpeace tentando defender os animaizinhos, existia o movimento ecológico tentando salvar a floresta. Haviam existido também grandes revoluções na América Latina tentando acabar com a injustiça social. Quer dizer, os anjos ficaram abismados e então decidiram nos ajudar. Imediatamente, eles pegaram todos os espíritos malvados que estavam na espiritualidade e começaram a os enviar para o planeta Quiro. Lá se foi Hitler, a Gestapo e todos os militares que cometeram aquelas atrocidades horrorosas nos campos de concentração. Enviaram também os militares que fizeram as ditaduras na América Latina e mataram e torturaram muita gente. E estão enviando hoje todos os militares que estão bombardeando hospitais com criancinhas, e todos os nossos mafiosos, os traficantes das favelas, porque eles ainda não estão convencidos de que vamos conseguir evitar a destruição da raça humana. Ainda não conseguimos convencer eles, não. Mas da mesma maneira em que nós temos aquela esperança de nós conseguirmos reverter o cenário mundial, muitos anjos também esperam que nós consigamos e nos estão ajudando de todas as maneiras possíveis.